pesquisando e vendo que seria depressão ou, né, ou outras coisas que poderiam levar, né? Então acho que são vários pontos, né? Que daí eu vou deixar para a Janine falar sobre isso, porque ela vai entrar bem no ponto que ocorre na questão de, né, das mulheres em emocional, né? Então, as mulheres são mais emocionais, né? Isso. Então, principalmente a mulher, ela acaba sendo, né, uma pessoa afetada pela emoção que acaba ocasionando as dores no corpo. Eu vou deixar agora a Janine falar sobre essa parte aí, que depois eu vou falar sobre a parte da atividade física, o que vai ajudar na parte, né, nessa parte de tratamento aí, tá? A gente depois, nas outras lives também, a gente vai falar sobre os medicamentos que são usados, alimentos que elas precisam comer. Vamos falar bastante sobre isso até para ajudar, né? Porque muitas ganham peso e, enfim, e outras doenças que ocorrem também por conta do excesso de medicamentos que elas tomam, né? E acabam prejudicando a saúde. Mas então agora eu vou deixar a Janine falar sobre a parte mental ali que acontece, emocional, né? Que vai levando ao corpo aí esse estágio de dor, né? Obrigada, Dani. Qual que eu olho? A gente Todas. As dois. Boa noite, meu nome é Janine. Eu sou psicóloga, como a Dai me apresentou, e hoje o tema que a gente vai falar, que a Dai deu uma introdução, é fibromialgia. Ela é uma dor que acontece nos tendões e nas articulações, mas que, daí vem o problema, ela não é detectável por nenhum exame, nem exame de sangue, nem radiografia, nem tomografia, nem qualquer exame, tá? O mais novo que a gente tem agora para detectar isso é um medidor, vamos dizer assim, do teu calor. Porque nessas partes que a pessoa é atingida pela fibromialgia, elas têm dor, mas não tem nada clínico, vamos dizer assim, né? Nos exames não sai nada. Então esse novo equipamento, ele diz, põe assim na frente da pessoa, ele te filma, e aquela filmadora assim vai te dizer onde é que são os pontos onde tu tem mais calor. E elas sentem que está mais inchado, né? Dor, e nessas partes fica mais vermelho. E na ponta dos dedos, que as pessoas têm muito ponta dos dedos frios e o nariz frio. Eu achei bem interessante que sempre tem o nariz frio, a pessoa que tem fibromialgia. Então isso é uma coisa que a gente tem em comum. Agora, até então, o que acontecia? Tu tinha essas dores, e como é que tu ia provar que realmente tu tinha essas dores e que não é do nada que tu tá relatando que tu tem essas dores? Surge esse novo equipamento, mas não é todos os hospitais que tem. Então a mulher que é mais cometida, eu acho que de 4-1, né, como a gente falou, como é que tu te sente? Desacreditada, tua palavra não existe, porque tu tá dizendo que tu tá com dor e ninguém tá acreditando em ti. Mas não tem nada nos teus exames, como é que tu tá dizendo que tá com dor? No trabalho, então, que é muito competitivo hoje, imagina, eu tô com dor, me deu cãibra, dá muita dor, dá inchaço, dá ferroadas, né, tipo umas agulhas e tal. Tu sentiu tudo isso, tu vai sair do teu trabalho, né, pra ti um posto, alguma coisa de atendimento, e os teus colegas de trabalho não acreditarem que tu tem alguma coisa, porque realmente tu não tem o exame em si, né? Então tu fica muito desacreditada e daí a gente não sabe o que vem primeiro. A depressão, né? Porque tem umas pessoas que são acometidas pela depressão junto com a fibromialgia e outras não. Mas o ponto que as pessoas têm em comum é o estresse.
elas têm estresse elevado. Então, na fibromialgia a gente tem 3, né? Que é depressão, pode ter ou não, ansiedade, mas o estresse sempre tem. O que causa o estresse pra gente, da nossa mente? O estresse pode ser causado por um fato, né, acontecido agora, né, nos tempos atuais, e daí a doença pode aparecer, ou pode ser uma coisa de muito tempo atrás, que desencadeou agora. Então, eles não têm um estudo realmente. Só que o estresse está bem envolvido. Então, o estresse está envolvido em todos. Tá? Como acontece o estresse no cérebro? Vamos dizer assim, a gente tem um sistema límbico, que é lá dentro do cérebro. É um dos primeiros a se formar. Ele quer dizer que ele luta ou fuga, fome, é as necessidades básicas. Ele fica ligado todo o tempo. Ele fica ativo todo o tempo, o sistema límbico. Então é como se tu fosse para uma guerra. Tu for para uma guerra, isso vai ser muito bom na guerra, porque tu vai estar hiper vigilante, entendeu? Tu vai estar assim, se alguém vem do outro lado, tu está protegendo teu colega, tudo bem. O problema é quando sai da guerra e tu vem pra tua casa, daí tu tá hiper vigilante nisso, tu tá toda hora assim, né? Hiper vigilante, só que não tem nada acontecendo. Porque o teu sistema límbico tá ligado. Seria como sempre estar na defensiva, esperando algo. Isso. E o corpo nunca relaxa. Ele vai ficar sempre num estresse tremendo, que é o que acontece, que elas me relatam muito, né? Que ela não consegue relaxar. Não, né? não consegue justamente por causa disso, porque o sistema límbico tá ligado. Como é que a gente faz para desligar isso? Porque é horrível, né? A pessoa se assusta muito, cai uma coisa no chão, a pessoa se assusta. A pessoa fica muito sensível a tudo, quem tem fibromialgia. Barulho, né? Dá dor de cabeça também. Ela fica muito sensível até ao toque, às vezes. Dependendo da pessoa, né? Isso daí tudo vai ser relativo. E tem câimbras e tem um monte de coisa. Então, a pessoa fica muito sensível nisso. Tem esse estresse que a pessoa sente, né? Pode ser porque um falecimento, um nascimento, nem sempre é só uma coisa ruim. Pode ser uma coisa boa também, mas que te deixou estressada, tipo tu ter gêmeos, ou todo mundo ia, né? Tu ter o teu nascimento, ter uma morte, ter uma mudança de vida muito brusca. Tipo, eu tirei financiamento no banco e agora eu tirei um financiamento do financiamento para pagar aquilo. Também pode ser questão financeira, pode ser várias coisas que vai desencadear. Então, como é que a psicologia entra nisso? A psicologia vai entrar na fibromialgia, como ela entra em quase todas as doenças, né? Que é uma coisa de autoconhecimento, né? De tu procurar dentro de ti por que isso está acontecendo. É o melhor investimento e não é mais assim, como a maioria das pessoas pensam, eu vou ficar 2 anos lá conversando com a pessoa. Não, não é. A gente pode ter um assunto bem específico, a fibromialgia. É isso que está me incomodando. É meu casamento que está me incomodando. É meus filhos que estão me incomodando, por exemplo, que está te incomodando. Então a gente pode fazer um tratamento focado, conversar com a pessoa focado no problema dela, né? Que é a terapia breve. Então tu não vai ficar 2 anos, tu vai levar todo o conhecimento que a gente faz na terapia para te ter acesso aos teus pensamentos, coisas que a gente não presta atenção, aquela vozinha assim quando tu tá fazendo as coisas, sabe? Aquilo ali que fica, não sei o que, não, olha ali, tu não fez bem. As coisas, aquela vozinha tu vai conhecer melhor, tu vai te conhecer melhor. E através disso, do autoconhecimento, a gente vai dar a possibilidade da pessoa de ela usar isso daí para toda a vida. É um coach pessoal, né? Sim. Tu vai ensinar todas as técnicas para a pessoa, como é que ela faz, porque a pessoa que tem fibromialgia, ela tem um pensamento bem rígido, né? São pessoas extremamente organizadas, são pessoas que têm uma autoexigência, assim, muito forte, né? E daí, claro, tu nunca vai fazer uma coisa, a gente espera, né? Vamos fazer uma coisa perfeita, mas nunca vai ser perfeito. Porque a gente depende de outras pessoas também para fazer. E daí, se dá alguma coisa errada, essa pessoa fica muito frustrada. O controle.
Ela quer ter o controle. Por quê? Porque justamente ela tá hipervigilante. Então tem que ser daquele jeito, e daí se não acontece daquele jeito, ela já tá estressada, ela fica ansiosa, aí começa a se apertar também, né? Sim. Levantar os ombros e tudo mais. Então, tu tá sempre tu tá sempre na defensiva, né? Sempre esperando uma bomba. E daí quando acontece alguma coisa no teu trabalho, na tua vida, tu já explode mesmo, porque tu já tava mesmo ali na pontinha, né? Sim. Então, a gente trata a fibromialgia com medicamentos, normalmente a serotonina, tá? Aqueles medicamentos antidepressivos que estimulam a serotonina. Por quê? Porque assim, ó, vamos fazer aqui, ó. Aqui eu tenho 2 neurotransmissores, tá? Ó, a gente vê tudo e a gente nunca entende, né? Tá, aqui estão 2 neurotransmissores, tá? Com o remédio, com um antidepressivo, ele vai aumentar a serotonina. O que a gente sabe da fibromialgia? A gente não consegue, porque assim, ó, a serotonina do cérebro é uma, a serotonina do intestino é outra e a serotonina do sangue é outra. E nenhum empresta para o outro. Tá? Então a serotonina proveniente do cérebro vai ficar no cérebro. Então a gente não sabe se eles têm pouca quantidade de serotonina e daí desencadeia também a doença. Sim. Pode ser isso? Pode ser também. Então eu tenho 2 neurônios. Esse neurônio, tá, produziu uma serotonina e vai para o outro neurônio para dar uma comunicação para o outro neurônio. O outro neurônio tem uma porta, que daí essa serotonina vai entrar. E isso são com todos, né, o mecanismo do nosso cérebro. Só com a serotonina para a gente entender melhor. Então quando a gente vê aqueles negócios na televisão, que é tudo uns flash, umas coisas, né, aquelas são as sinapses. É quando sai de um neurônio para ir para outro, né, e daí tu faz todo o pensamento. Então essa serotonina sai daqui, só que ela não consegue chegar até aqui. Por algum motivo. Ela fica nesse espaço aqui flutuando, sabe? E daí ela morre, vamos dizer assim. Ela não consegue entrar na porta, ela é muito devagar. Ela não consegue entrar na porta. Então, por quê? Daí a gente vai pensar assim, ó, por que viram que a serotonina é... Porque foi dado para paciente serotonina e o paciente melhorou da fibromialgia. Então, né, fizemos o inverso, né? Foi tomado o remédio e daí funcionou. Com o aumento da serotonina, elas ficam aqui, elas saem e daí tu consegue captar melhor. Essas portas se abrem e se encaixa a serotonina. Ficou fácil de entender agora o funcionamento do cérebro, né? Pelo menos na serotonina. Ficou bem mais fácil. Obrigada. E daí o que acontece? Como a medula também tem serotonina, porque ela vai, né, do cérebro e depois passa lá, ela também vai irradiar a serotonina também por esses tendões e que saem tudo da coluna, que daí tu vai saber muito melhor explicar pro pessoal. Então, não é que a serotonina... Então, a fibromialgia vai ser tratada com antidepressivo, terapia, tá? E exercício, alimentação, relaxamento, muito relaxamento a pessoa tem que fazer. Por quê? Porque ela tem que desligar esse sistema límbico, que está toda hora ligado e que ela não consegue desligar. Então ela vai ter que aprender isso, ela aprende na terapia também, como ela vai desligar esse sistema, porque ele fica ligado. E ela não sabe por quê. Porque deu um estresse, ligou e agora não desliga mais. Então, fibromialgia é estresse, ansiedade, que são os 3 pilares, né? Estresse, ansiedade e podendo ter depressão. A ansiedade vem junto com o estresse, né? Se tu tem estresse, tu tem ansiedade. Tu tá estressado é porque tu já tá ansioso, né? Então, ansiedade, dor no peito, que pode daí levar também a um transtorno de pânico, né? Dor no peito, sua, fica com frio, adormece os pés, adormece a boca, o teu coração acelera, tu pensa que vai morrer, são os últimos minutos da minha vida, só que não acaba, então tu fica naquilo. Falta de ar, né? E então tu fica naquilo que tu vai morrer, mas tu não morre. Então tu fica esperando aquilo que não acontece. E tudo isso pode estar ligado, está ligado, na verdade, à fibromialgia. E com essa medicação, com o antidepressivo, que quem vai receitar para vocês vai ser o reumatologista, tá? Indo
até a pessoa ir no reumatologista, a pessoa já passou por várias coisas e de repente já se tratou de outras doenças, como artrite, artrose, né? Tu tá com dor, eu vou lá te dar um remédio lá pra artrite e tá. Até porque até ela entender que não é artrite, é artrose, ela vai num ortopedista, e se esse ortopedista não tem uma experiência nesse assunto de fibromialgia, porque às vezes foge um pouco da especialidade dele, apesar de que hoje a medicina evoluiu bastante, eles estão por dentro do assunto. Mas acontece às vezes de não ter essa informação. E até porque, como você falou da identificação lá pelo calor, existe também o toque, né, do exame físico para ele poder diagnosticar os 11 pontos a 18. Né? Então, entre 11, diagnosticou 11 já é fibromialgia. Então, o que acontece? Às vezes ele não tem essa informação, ele não tem muita especialidade nisso e acaba daí dando medicamentos para artrite, artrose. Ah, não, você está com uma tendinite, você está com uma bursite, às vezes não, você está com um problema de torcicolo no pescoço ou na coluna. Ele não vai diretamente para a fibromialgia. Aí o reumatologista vai mandar um exame mais aprimorado para daí, ele tem uma ideia, não, eu acho que tu tem fibromialgia, mas vamos fazer um exame para levantar hipóteses de sim ou não. E aí vem daí sim a parte do reumatologista com todo o aparato que você está falando aí, da parte de medicamentos. Só de saber que aquilo que tu tem um nome, eu acho que já te dá um alívio. Porque até então, tu tem uma coisa que tu não sabe o que é, tu só sabe que dói, todo mundo diz que tu não tem nada, tu fica cada vez mais fechado nas tuas relações sociais, porque daí tu não sai, né, porque tu tá com dor, então tu te recolhe. E outra coisa que ele causa também, a fibromialgia, é o nevoeiro mental, que a gente chama, né, o nevoeiro cerebral. A pessoa, quando está com uma crise muito forte se a crise já é forte, né, de fibromialgia, o cognitivo dela é afetado. O que acontece? Fica como se tivesse uma névoa mesmo no cognitivo. Então, tu não consegue, às vezes, te expressar, falar uma frase que tem anexo, escrever, nem pensar, a pessoa não consegue, e nomes também ela não lembra. Então, e nomes de pessoas que tu convive diariamente, então tu fica com a tua memória afetada, com a tua concentração afetada, né? E a serotonina também ajuda isso, na memória, no humor também. Daí traz a felicidade, né? Traz aquela sensação de alívio, traz aquela sensação de relaxamento, coisa que pela falta, como você falou, ela geralmente não vai ter, ela vai estar sempre em falta com isso, né? E aí vai entrar a parte da nutrição, falando dos alimentos que ela vai buscar para ter essa sensação de alívio, de conforto, porque tem alimentos que provocam essa, que é o chocolate, que é outros alimentos, que outros alimentos que causam essa sensação, o doce, doce principalmente, nossa, não, e ela se sente confortável, ela se sente bem, porque daí é uma forma de que o corpo está liberando aquela sensação que estava faltando da serotonina, né? Então, daí essa parte do alimento, né, a gente vai falar bem elaborado, né, que a Adriane vai falar, e aí a gente vai poder pegar bem em cima disso e através dessa situação também leva a outras, como obesidade, né, como outras situações que a doença às vezes não pode comer certos alimentos porque provoca mais inflamação no organismo, então tem tudo isso. Então a gente vai entrar profundo, né, nesse sentido para poder estar ajudando as pessoas que realmente a parte de tratamento, tanto de alimento como exercício, como a parte psicológica, vai ser o que vai ajudar ela a se livrar, principalmente dos antidepressivos, né, que
daí você, como qualquer outra pessoa, sabe aí na parte do tratamento, né? Tem alguma pergunta? Tem, mas não foi aqui na live, tá? Foi no meu WhatsApp mesmo. Uma pessoa está perguntando, pedindo para vocês explicarem o que é serotonina. Serotonina. Isso. Porque a pessoa não sabe o que isso quer dizer exato e está em dúvida se me perguntou aqui para mim se é o hormônio do amor, da felicidade, se é só de mulher, se o homem também tem. Homem também tem. Então, gurias, traduzam, por favor. É um hormônio que o nosso corpo produz, tá? E que ele traz essa sensação de felicidade, de bem-estar, né? E é isso que a medicina acha que falta nas pessoas que têm fibromialgia, né? Essa falta de serotonina no cérebro, né? Que é um hormônio fabricado também pelo próprio cérebro. E falando daí mais profundamente sobre o que é fibromialgia, na verdade a fibromialgia também ocasiona a inflamação, né? É uma dor aguda no corpo, tá? Tem gente que tem uma dor muito aguda, então nem às vezes anti-inflamatório vai resolver. Não caminha. Não, tem gente que tem às vezes até fica trancado dentro de casa, não consegue caminhar. Tem mulheres que ficam realmente muito mal, né? Eu já atendi de casos bem graves a casos um pouco mais leves. Então isso vai variar muito de pessoa para pessoa, né? E aí o que a gente pode levar? Nesse ponto aí, né? O que entra? A parte do exercício, né? Como forma de tratamento ali, muito efetivo. Então hoje acomete de mulheres de 30 a 60 anos, tá? Elas realmente ali já são diagnosticadas nessa faixa, né? Algumas delas, né? E ali sim a gente começa a ter ideia, né? Que é um público bem, né? Tu vê, de 30 a 60 é grande e é bem cedo às vezes que acontece, né? E aí, na questão do medicamento, vai entrar o exercício como forma de efetivo para livrar ela desses medicamentos. Por experiência própria, né, e por ter vários atendimentos aí, eu, nesses anos todos, eu digo que eu consegui ajudar várias mulheres a se livrarem de antidepressivos e melhorarem. Claro que às vezes tem pessoas, por exemplo, que o emocional eu não vou conseguir controlar em casa. Ela vem, faz o exercício, melhora e daí volta à sua casa e às vezes ela retorna com uma dor ou coisas assim, né? Então daí, claro, associando o exercício com o tratamento psicológico, que é o que eu indico também, né? Para trabalhar junto, para a gente conseguir fazer com que ela se livre totalmente disso, né? As dores. Como que o exercício funciona tratando essa dor crônica? Como que é o mecanismo que o exercício faz interno no corpo para tratar essa dor? Tá. Nesses anos eu montei um protocolo. Não é simplesmente chegar lá na academia, fazer a esteira, fazer peso, vamos fazer aqui. Não. Primeiro eu faço uma avaliação. Todos os dias que ela chega na academia, eu avalio ela. Ela vai me dizer como ela está, como ela está se sentindo, de que forma ela está o corpo, o que dá para fazer. Ela vai me dizer, hoje eu estou bem, então hoje eu vou realizar atividades com ela que ela vai suportar fazer. Gente, não é chegar lá e colocar peso, não é chegar lá e fazer exercícios de impacto. Essa pessoa não vai aguentar. Ela não vai aguentar. No outro dia ela vai ficar travada. Eu vou piorar o estado dela. Porque além do corpo estar totalmente contraído o tempo todo, 24 horas por dia, ela chega na academia, eu vou contrair mais, eu vou fazer ela se exercitar além do que ela não pode? Não. Eu vou causar um relaxamento nela. Então o que eu faço?
dentro de um protocolo. Eu faço atividades aeróbicas, que seriam esteira, se ela pode, se ela não tem dor em quadril, ok. Se ela tiver dor no quadril, vai para a bicicleta. Se ela não tiver nenhuma restrição em outro equipamento, elíptico e tal, ela vai. Então tudo tem que ser avaliado com maior delicadeza, com maior cuidado para proporcionar um bem-estar a ela. Então, a partir desse momento eu causo um aeróbico, né? Causando um aeróbico, eu vou partindo de um aquecimento, eu aqueço ela, ela se sente mais leve, mais calma, mais tranquila, porque a parte de aeróbico, né, aumenta a endorfina, né, que é um dos causadores que provoca a serotonina ali junto, né, depois a relação daquele relaxamento que vai voltar. Eu pego, a partir dali eu vou usar elásticos, pezinhos leves, vou fazer uma musculação terapêutica, que é o que eu chamo hoje, né? Então eu não vou levar ao extremo, eu não vou levar ela a fadigar mais do que ela estava fadigada, eu vou proporcionar a ela bem-estar. Então o que ela vai sentindo? Ela vai sentindo que ela consegue fazer, que ela não tem dor. Quais as repetições que eu vou fazer com ela? Eu vou fazer, às vezes, repetições um pouco mais longas, dependendo do que for, né? Ou repetições um pouco menores, dependendo do dia que ela está, eu boto um pezinho um pouquinho maior para ela poder fazer, né? Então, eu trabalho intensidades que a gente chama moderadas, de moderadas a leve, nunca intensas. Eu jamais trabalho com fibromialgicas em intensidades altas. Corrida, não pode, tá? Treinamento de crossfit, nem pensar, nem pensar. Ela não vai aguentar, essa mulher vai parar no hospital, tá? Ou, enfim, homem é difícil, né? A estatística aí mostra, né? Mais mulheres, então é muito cuidado. Não estou aqui falando mal de crossfit, não estou falando mal de nenhuma outra modalidade, veja bem, nem de HIIT, nem de nada. Eu estou falando para tratamento, para essa pessoa ter um relaxamento na parte do exercício. Então a gente tem que ter cuidado no que vai se realizar com ela. Porque a pessoa já está com o sistema límbico ligado, já tem um Exato. estresse que é a chave do negócio, né? Uhum. E daí tu vai lá e mete um peso na criatura, imagina, vai destruir. Não. E às vezes até barra, por exemplo, exercícios com barra, às vezes na cervical dela tá destruída. Como é que eu vou colocar um peso ali? Eu não posso. Então são pesos mais livres, que a gente chama, né? Com halteres menores, mas eu não posso causar impactos em certas, até no joelho dela também. O agachamento, depende do agachamento que você vai fazer, não vai fazer um afundo, ela não vai conseguir no outro dia, ela vai reclamar ou ela não vai voltar para o exercício. E a ideia é ela voltar para o exercício, né? Então, por exemplo, um funcional, eu posso prescrever para ela um funcional se tiver baixo impacto, baixíssimo impacto, e que ela faça dentro da condição dela, porque não adianta ela querer acompanhar todo mundo, porque não vai acontecer. Ah, eu só consigo lá na minha cidade, só tem funcional, eu consigo uma academia lá. Se você conseguir falar com o instrutor, que ele pode te ajudar ali, te auxiliando, diminuindo o peso, fazendo o mínimo de impacto possível, ela vai poder fazer? Vai poder. Mas impactos geralmente causam muita dor, aumentam ainda mais aquela questão da dor que ela já tem, já é dela, né? Então, o que acontece hoje? O exercício a gente consegue liberar ela de muitos medicamentos antidepressivos, o anti-inflamatório, que eu gostaria de falar muito sobre isso. Anti-inflamatório, gente, tem que tomar muito cuidado, até qualquer pessoa, porque hoje ele está muito correlacionado à perda de massa magra, tá? As pessoas estão perdendo músculo por conta de anti-inflamatório e estão causando osteoporose.
Então, essa pessoa fibromialgica, ela pode causar ainda uma osteoporose por excesso de anti-inflamatório, porque ela está sempre contraída, ou o remédio para dor, né? Então, ela está se intoxicando ainda mais com essa questão. E dentro do exercício, o que a gente proporciona? O impacto que eu falo hoje da musculação terapêutica é um impacto que causa um bem-estar e que ajuda a bloquear o efeito se ocorrer uma osteoporose ali. Se ela já tem uma osteopenia, que seria ainda um início ali que pode ser controlado a não virar osteoporose, a gente consegue reverter na osteopenia, né? A osteoporose a gente bloqueia, né? Quando está instalado ali tem que tomar muito cuidado, daí ela vai ter que procurar vitaminas, enfim, um médico para poder estar, né, bloqueando isso daí. E na questão do exercício ali a gente consegue aumentar a densidade óssea dela, pelo impacto ali, mas é um impacto que eu falo controlado, é um impacto que gera um conforto para ela, não um impacto para aumentar a dor, né? Então a gente controla ali na atividade física esse tipo de tratamento. Outra coisa que a gente inclui também no exercício é o alongamento. Assim, eu já vi algumas que eu já tratei, foram para o Pilates. Isso é muito relativo, gente. O Pilates, ele pode causar um bem-estar como um mal-estar, tá? Por quê? Tem posições no Pilates que ela fica muito tempo numa posição e como ela já contrai, ela já está contraindo esse músculo, ela piora o estado em alguns pontos, principalmente cervical, lombar, tá? O joelho até nem tanto, mas é os que me relataram, tá? Não falando mal também do Pilates, não tem nada a ver uma coisa. Nós estamos falando sobre fibromialgia em questões de algumas, né, alunas minhas que relataram, ó, eu piorei no Pilates. Então, talvez a posição também não é legal, não é confortável. Então, a gente tem que fazer o alongamento que gere um relaxamento, que daí vem aquilo que a gente está falando de serotonina, que é aquela sensação de bem-estar. Então, o alongamento, em alguns casos, vai ser muito efetivo, muito bom para ela melhorar dessa inflamação, né? Então, a gente procura avaliar primeiro e ver como ela está nessa situação para depois estar prescrevendo no dia. Porque assim, pelo menos a minha profissão é assim, eu vou planejar o treinamento do meu aluno hoje, ok? Bacana, prescrição é importante, mas naquele dia você não vai estar legal. E aquilo tudo que eu prescrevi, que eu imaginava, não vai dar para fazer. E você tem que ter a perspicácia de dizer, não, vamos mudar. Então eu vou pensar nela, naquela situação que ela está hoje, né? Individual, no dia. O que aconteceu hoje? Ela se estressou? Ela teve ansiedade? A depressão dela está muito aflorada por algum motivo? Ela sofreu alguma coisa em casa, no trabalho, em qualquer circunstância. Então a gente tem que avaliar isso daí primeiro para depois, não, hoje então, eu como tenho experiência, eu já começo, né, não, vou começar por uma parte mais de relaxamento, vamos alongar primeiro. Aí ela já relaxa um pouco mais, aí eu vou botar no aeróbico, vou fazer ela fazer um aeróbico. Depois, e aí, como é que você tá? Eu melhorei, tá tudo certo, relaxou? Relaxei, então vamos fazer um elástico, um pezinho, algo que, né, para fortalecer um pouquinho? Tá, esse eu consigo, não, esse aqui dói. Então você tem que respeitar o corpo, respeito naquele momento para você conseguir ir melhorando e ela ir avançando e não parar o exercício, porque parar é pior, para ela vai ser pior. Então o que a gente tem que fazer? A partir do exercício, ajudar ela a evoluir, né? Que é o primordial hoje, é o exercício, né? Ele que faz a parte toda de
de recuperação. Ela vai recuperar mediante isso. Eu acho que há um pensamento assim, eu melhorei da dor, então eu não preciso fazer mais. Isso Não. acontece muito, Sim. né? Com as pessoas que procuram um tratamento na parte de exercício físico. Fez 1, 2, 4 meses, 6 meses, eu melhorei, e aí resolve parar. Aí pior. Daiane, Sim, né? sim. Daí eu acredito que a evolução de todo o processo para e as dores daí acabam sendo muito maiores A gente tem que perceber muito isso, né? Não pode parar porque eu melhorei. Não existe isso. Sim. Aliás, para ninguém existe isso, né? Hoje o exercício é remédio para tudo. Então, não porque eu sou personal aqui ou porque eu trabalho com isso, que eu vou, né, puxar brasa pro meu lado, mas a questão todinha dessa é remédio, né? Então, eu não tenho uma pessoa que não fale, mesmo aquela que odeia fazer academia, mesmo aquela que não gosta, ela vai dizer, não, eu melhorei. Eu tô sentindo falta, e ela vai sentir falta porque a sensação de relaxamento, até ali ela vai extravasar as emoções, né? A gente acaba também proporcionando para que ela também desabafe, né? Como na terapia acontece, como na parte psicológica, que eu acho fundamental, tantas que eu mando realmente ir para se tratar, para resolver, porque precisa, na verdade. São duas coisas que vão caminhando juntas, para que a gente possa melhorar, né? Sim. E não deixar ela agravar mais ainda o estado, né? E por que, né, a pessoa vai parar de fazer uma coisa que está funcionando? A pessoa se auto-sabota. Isso. Né? Isso a gente tem que ver também, a autossabotagem. Quando eu me saboto em alguma coisa, o que eu vou ganhar com isso? O que eu vou ganhar com essa sabotagem? Né? Então tem um ganho secundário. Eu não vou fazer exercício, eu vou ter dor, e daí pra mim o que eu ganho? Eu ganho mais atenção quando eu tenho dor. Então é tudo isso que a gente vai trabalhar dentro da psicologia. O teu relacionamento familiar, e a autoestima das pessoas que têm fibromialgia também é muito baixa por causa da autoexigência, que é muito alta. Sim, hoje em dia é muito pior, né? E hoje em dia é muito pior as condições de trabalho, né? E filho, e casa, e marido, e não sei quem. A concorrência também, se ela trabalha muito na parte de, né, de profissão, né, exigência da própria, que você tem que ser bom naquilo que você faz, e geralmente às vezes a pessoa está estressada demais e acaba isso, né, levando, afeta demais, né? E às vezes ela não aguenta, muita sobrecarga, né, para essa pessoa, então acaba sendo, né, pior, né, muito pior para ela. Para melhorar tem que ser. Sim. Medicamento na primeira. Vai para o psicólogo e depois tudo junto, tem que ser tudo junto. na verdade, e ela vai ver pouco qual é de o. tudo. Tem que fazer tudo no primeiro momento. Sim. Depois sim, vamos ver o que tu consegue largar da medicação e Isso. tal. Qual é o exercício que tu gosta mais? A medicação para ela largar vai bastante tempo, tá? O desmamar que a gente chama. Não é assim, vai largar. Né? Tá fazendo exercício, larga. Não, eu nunca nem tenho pretensão, nunca falei isso, né? Deixei bem claro. Você vai largar, mas no momento certo, né? Vamos indo, Com vamos avaliação caminhando, com a avaliação médica. O médico vai, né, fazer todo esse processo. Tem alguma pergunta aí? Assim, Daiane, na tua experiência, mais ou menos, vamos dizer, uma pessoa, já que a estatística é de 30 anos a 60 anos mais mulheres do que homens, né? É o que você tem. Mulher, vamos dizer, na faixa de 40 anos, né? Vamos dizer. Que acabou descobrindo, ou ainda está no processo de ser diagnosticada como fibromialgia, né? Nunca fez uma atividade física, vamos dizer. Essa mulher entra na academia, mais ou menos, com dor em tudo, claro, né? Tudo que vocês falaram até agora, dor em tudo, todo o corpo tensionado,
o psicológico totalmente abalado, né? Tudo que vocês disseram. Mais ou menos em média, em quanto tempo ela começa a perceber que a atividade física vai diminuindo aos poucos aquela dor fulminante, digamos assim? Exemplo, Tá. em outras dores, né? Vou falar eu tenho bursite, ponto. No meu caso, eu tô com uma crise terrível. Passou um pouquinho a crise terrível, eu tô na academia, na segunda semana eu não sinto mais dor nenhuma, eu não tomo remédio. E só vou voltar a tomar remédio quando eu parar de ir na academia. Então, eu por exemplo, tô mais de um ano sem tomar nada. Né? Então, fazendo essa comparação, né? E o fibromialgia em que momento? Assim, é 15 dias, é um mês, 3 meses, uma média. Assim, ó. Tentando, se tá. tem como, né? É que depende do grau de dor, né? Quando ela é muito aguda, ela vai demorar um pouco mais, até 3 meses, tá? Geralmente, assim, ó, quando a gente faz um tratamento junto com medicamento, ela tá acompanhada, multidisciplinar e tal, ela vai ter ali um mês, ela já vai ver uma melhora, tá? Mas isso depende de quantas vezes na semana ela se exercita. Por exemplo, eu indico ali 2 vezes na semana é o suficiente, pelo menos no início, para não causar tanta dor para ela, tá? Depois a gente pode ir aumentando conforme a necessidade que ela sentir melhora, a gente aumenta para 3. O ideal é 3, né? A gente sempre fala 3 porque daí você consegue manter um controle na semana. Mas para ela, assim, que está muito agudo, 2 vezes na semana, com muito cuidado, já vai ser o suficiente. Mas em média, dependendo do caso, até 6 meses para ela ver assim um grande resultado, tá? Então é nesse momento que a pessoa realmente não pode desistir. Exato. Porque vai ter, e daí aliado à terapia, vai ter a diminuição da dor física. Isso. E junto com isso a identificação, sei lá, do gatilho, né? Se conhecer, né? Saber de alguma forma, eu não sei falar sobre isso, bloquear esse pico, digamos assim, de estresse alto, né? O estresse, porque que causou o estresse, isso vai ser diferente em cada um. Sim. Né? Vai ser diferente e a gente até ali na parte da atividade física, a gente tenta num tempo, porque como você convive socialmente, né, dentro de uma academia, você acaba distraindo, então isso é uma forma também de relaxamento para ela, porque ela sai um pouco da vivência dela do dia a dia, até às vezes esquece dos problemas ali, né? A gente tenta proporcionar algo bem relaxante, mas dependendo assim da situação, eu até me surpreendo às vezes que tem gente que começa a ter resultados em um mês, ela começa a melhorar, né? Então, eu pelo menos ali já tive clientes com 6 meses, daí sim, ela me disse assim, ó, agora eu diminuí meu remédio para dor, eu não tenho tomado remédio para dor, eu estou pedindo para o meu médico tirar o remédio antidepressivo, porque eu já estou dormindo melhor, até o sono também começa a regular, né? Ela tem muito problema de insônia, não consegue dormir. E um dos problemas de insônia é causado daí também esse estresse, né? Essa contração muscular muito grande, porque ela não consegue relaxar. Então, enquanto a gente dorme, a gente renova todo o corpo. E se não consegue fazer